Boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero neste momento cumprimentar a todos com esse poder maravilhoso que existe nas nossas vidas, nos nossos corações. Pedimos nesta hora que vocês possam estar se colocando diante da presença dEle. Estamos neste momento começando o nosso culto. Será um culto rápido, não será muito prolongado, mas queremos aqui agradecer a todos vocês que estão nesta hora junto conosco, que estão neste momento junto conosco, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você curve a sua cabeça e vamos fazer esta oração neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado por o Senhor estar conosco, por nos conceder mais um dia de vida. Deus, nesta hora nós pedimos, receba, Senhor, este culto como um cheiro suave e agradável a Ti. Receba cada um que está nesta hora, nesta sala, que está neste quarto, que está, ó Pai, onde quer que esteja, mas está assistindo e está neste momento glorificando junto conosco, ó Pai. Neste momento receba toda a nossa adoração a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo para todos sempre. Nós vamos colocar mais uma vez esse cântico que está ali com a Débora, e eu gostaria que você adorasse junto conosco, que você adorasse a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos voltar novamente, Débora, ao início desse cântico, por favor. Pode subir o som. Vamos adorar a esse Deus. Põe do início. Eu quero dizer para você que foi por amor que Ele fez tudo isso por nós. Você que conhece esse cântico, adore ao Senhor, exalte ao Senhor neste momento. A minha voz pode ficar um pouco mais baixa, mas adore ao Senhor. Bendiga esse Deus Todo-Poderoso. Criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu. Adore ao Senhor junto conosco. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Agora vai subir, vai ficar bem alto, louve. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Foi isso que Ele fez por nós. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza, que tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável.
glória ao Senhor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória seja dada ao Senhor. Bendito seja esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em nome do Senhor Jesus, no livro de Lucas, no seu capítulo 23, do seu verso 33 ao seu verso 44. Estamos no meio de um feriado. Estamos no meio de uma celebração e chamamos esta celebração de Páscoa. Ontem, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, onde muitos ficaram com as suas mentes voltadas para tantas coisas. Muitos ficaram com as suas mentes voltadas para buscar o almoço do domingo ou da sexta-feira. Muitos ficaram com as suas vidas, seu tempo voltado para comprar um ovo de Páscoa. Muitos ficaram com as suas vidas voltadas para comprar um peixe. Muitos também ficaram com as suas vidas voltadas para o grande acontecimento, que não necessariamente foi neste dia, mas em si numa sexta-feira, como todos nós sabemos, a crucificação do nosso Mestre Jesus Cristo. Não existiria sexta-feira santa se não houvesse Jesus Cristo. Não existiria Páscoa para nós agora se não houvesse Jesus Cristo. O momento de refletirmos, de estarmos dentro dos nossos lares, de estarmos juntos com as nossas famílias, é refletir este momento de Páscoa, é refletir este momento em que Deus nos coloca numa condição única. Não tem praia, não tem casa de campo, não tem, enfim, outras afazeres a não ser refletir. Acredito eu, e eu nunca vi um tempo de Páscoa como esse. Um momento de reflexão. Um momento onde tudo volta-se a este feriado agora, nesta condição. E nós vamos ler esse texto que diz assim, Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre.
e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título em letras gregas, romanas e hebraicas, ou seja, a linguagem de toda a população que se falava naquela época, para que todos vissem: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Eu quero ler até esta parte, eu quero ler até este momento, uma passagem em que todos nós conhecemos muito bem, em que todos nós, nas nossas igrejas, nos nossos cultos de Páscoa, já foi lido, já foi comentado, já foi colocado, e todos nós já choramos com estas palavras, já gritamos, já nos sentimos mal com estas palavras e com essas mensagens, mas um momento como esse de reflexão em nossas vidas, de reflexão para o povo de Deus, de reflexão para nós, humanidade de uma forma geral, não há um sequer que não entenda e que não saiba o que está acontecendo. E Deus nos coloca todos, toda a humanidade, num mesmo patamar, numa mesma condição, numa mesma posição. Não há grego, não há romano, não há judeu, não há branco, não há negro, não há amarelo, não há pardo, não há olhinho puxado, não há, quer seja a raça que for, todos Deus agora colocou no mesmo patamar. Rico, pobre, de que vale toda a riqueza do mundo? E Deus coloca-nos nessa noite, Deus nos colocou ontem, Deus nos coloca nessa noite para pensarmos e refletirmos. E já era quase a hora sexta, naquela época contava-se do período da manhã até o período da tarde, até as 18 horas, então era a primeira hora às 7 horas da manhã e a 12ª hora às 6 horas da tarde. Então a hora sexta ali meio-dia, em torno do meio-dia, e a hora nona estava ali até as 3 da tarde. Então, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas naquele local. E houve trevas em toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Ontem foi, e é intitulado sempre como a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira onde Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu. O nosso Deus se fez ser humano, viveu neste mundo, ensinou, curou, deu exemplo, e todos eles estão registrados na Bíblia Sagrada, nos seus evangelhos e no Novo Testamento. Mas ele fez algo que dificilmente nós
Dificilmente a humanidade que não se arrepende, a humanidade que ainda não entendeu, a humanidade que ainda não compreendeu, dificilmente vai compreender as nossas limitações de seres humanos, que Ele entregou a sua vida por nós. Ele deu a sua própria vida por nós. João 3,16 está muito claro. Porque Deus enviou. Se Ele enviou, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês, nós, que estamos aqui, eu e Débora, daqui a pouco ela vai dar a palavra e vai também orar. Vocês já pararam para pensar? Vocês já tiveram tempo de refletir e de estar lá naquele local, naquela hora, naquele momento? Ah, pastor, mas Deus quis que eu nascesse agora. Deus não quis que eu nascesse naquele momento. Ok, mas é história. Viva um pouquinho essa história nestes momentos. Do nada, aquele homem se mostrava poderoso para aqueles que não sabiam, que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Poderoso, mostrava suas curas, sábio no entendimento e nos ensinamentos, se submete a uma morte tão cruel, a uma morte tão horrível, morte de cruz, e muito mais do que isso, sem lutar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, salvou, curou, libertou, e naquele exato momento não fez absolutamente nada por si. O que está escrito em Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí ele foi colocado, ele era desprezado, indigno entre os homens. Mas não abriu a sua boca. Versículo 7. E foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Aí a gente se pergunta a muitos, e eu quero que você se transporte agora para aquele momento. Você seguindo a Jesus, você vendo Jesus, sabendo dos milagres, sabendo de tudo que ele fez, de tudo que ele estava fazendo, e agora ele sendo humilhado, ele sendo contrido, oprimido, açoitado, colocaram sobre ele uma coroa de um rei. Você é rei, então colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Ei, não é esses espinhos que tem nessas rosas de hoje, não. Os espinhos daquela cruz tinham aproximadamente 1,5 cm a 3 centímetros. Entrando, imagina aquilo, e não entrava. Como não entrava? Não tinha como. Bateram até entrar. Aí você se pergunta, por quê? Por quê? Muitos que estavam ali poderiam estar perguntando por quê? Ninguém desejou que isso fosse assim. Ninguém que estava ali desejou que isso fosse assim. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. Ninguém desejou que isso fosse assim. Sabe por quê? Porque ele era do bem. Ele era um homem do bem. E eu faço um paralelo aqui. Muitos de nós assistimos filmes, seriados,
e sempre vemos o mocinho, né? O mocinho sempre é do bem. O mocinho sempre tá naquele, apanha, faz e faz, mas no final o mocinho sempre vence, o mocinho sempre ganha, o mal sempre perde, mas naquele dia, naquele momento, a cena não foi essa. Eu quero pedir para você nessa hora, neste momento, faça esse exercício. Para tudo que você está fazendo aí. Para um pouquinho, presta atenção. Presta atenção. Faça esse exercício. Transporte-se para aquela época. Você certamente iria se perguntar por quê? Um homem tão bom, um homem que só fez o bem, levantou coxo, curou leproso, deu vista ao cego, multiplicou pães, salvou vidas. Por quê? Por quê? Como está escrito na palavra de Deus, o próprio Isaías, quem deu crédito, Isaías 53, 1, que nós acabamos de ver, e está escrito isso, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito a Jesus Cristo? Quem deu crédito ao Senhor? Pode subir um pouquinho, mozão, um sonzinho, só um pouquinho. Quem deu crédito? Ninguém deu crédito. Mas tudo isso era para se cumprir a palavra de Deus. João 3,16, como eu disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Tal maneira. Qual a maneira que você quer ser amado? Qual a maneira que você quer ser reconhecido? Qual a maneira que você achou que precisaria ser reconhecido? Ei, presta atenção agora. Presta atenção. Qual a maneira? Versículo 17, Deus, porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Passou pelas mais difíceis situações que nós podemos passar, mas será que aguentaríamos? Foi açoitado, foi humilhado, cuspiram nele, o insultaram, debocharam, fizeram carregar uma cruz que não era dele, mas por nós, para nos salvar, para nos resgatar, para nos livrar, para nos libertar, para nos salvar, ele fez isso. Em um momento de angústia no jardim do Getsemane, em que ele vê-se passar por tudo isso, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim, afasta de mim, tira de mim, não deixa. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus era: eu, através de você, meu filho, vou salvar a humanidade. Vou salvar o que está perdido. Vou salvar o que se perdeu. E num ato como esse, ele lá na cruz do Calvário, local chamado Caveira. Você já viu uma caveira? Local, né? Ele lá pendurado, sendo humilhado, açoitado, crucificado. Ele olha e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Pai, perdoa eles. E esse momento que nós estamos tendo é para nós refletirmos que Ele fez isso por nós. Ele fez isso por mim, por você. Quantas vezes nós estamos açoitando a Jesus novamente? Quantas vezes nós estamos escarnecendo a Jesus novamente? Quantas vezes nós estamos jogando fora o que Ele fez? E Ele mesmo assim diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Se transporta lá, faça a Via Crucis. Passe pelos caminhos que ele passou. Aquela cruz pesada, sem comer, açoitado, sangrando, hemorragias. Mesmo assim, caminhou, sem abrir a sua boca. Só na cruz disse: Pai, perdoa-os. A mesma humanidade que clama por vida, matou Jesus. A mesma humanidade que clama por dignidade, cuspiu em Jesus. A mesma humanidade que está cansada de ser humilhado, humilhou a Jesus. A mesma humanidade que torce para que os mocinhos vençam. Alguns estavam torcendo para que ele vencesse, outros não. Você consegue enxergar? Você consegue enxergar qual é o local do mocinho e qual é o local do vilão? O ladrão na cruz enxergou. O ladrão que estava na cruz enxergou. Um que estava do lado disse: Ei, você não é o filho do Deus vivo? Você não é o Todo-Poderoso? Salva-te a ti mesmo e nos salve. Mas o outro que estava do outro lado disse: Ei, você sabe por que você está aí. Nós sabemos por que estamos aqui. Mas esse não fez nada para merecer isso. O ladrão viu qual era o mocinho e qual era o vilão. A humanidade está passando por isso. E mesmo assim ainda não se conscientizou. E não se conscientiza quem é o mocinho e quem é o vilão. Quem é o coitadinho? Essa história não tem nada a ver com filme. Essa história é real, é viva e se repete em nossas vidas. Essa história não tem nada a ver com filme em que o mocinho desce da cruz e extermina todos, como um James Bond, como um MacGyver, como qualquer um dessas contos. Não. A história não foi essa. A história não foi essa. O protagonista dessa história, chamado Deus, tinha um script diferente para essa história. O protagonista, chamado Deus, tem um script diferente para as nossas vidas. Tem uma fórmula diferente para cada um de nós. Nós estamos muitos aprisionados no pecado, na cegueira da limitação de que não vemos ou de que não queremos ver tudo isso que está acontecendo. Jesus mostrou exatamente o contrário. Jesus e Deus mostrou que a história não é como nós queremos, é como eles querem. O cenário era tudo forte, mostrando que Jesus Cristo era poderoso. Mas em Lucas 17:20 diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, e sim com aparência interior. Deus nos transforma de dentro para fora. Irmãos, irmãs, Deus, a palavra de Deus, nos deixa muito claro esta noite. Se quer ser o primeiro no reino de Deus, então que sirva. Jesus Cristo veio para servir. Jesus Cristo veio para mostrar
aquilo que precisávamos fazer. Jesus é o exemplo de tudo que ele nos ensinou. Ele não apenas nos deixou palavras, ele nos deixou exemplo. O maior de todos os exemplos é lembrar-nos que hoje ele deu a sua vida por nós. Hoje, entra lá, para um pouquinho aí, para um pouquinho, stop, entra na história, um pouquinho, para tudo que você está fazendo, tudo, absolutamente tudo agora que você está fazendo. Entra na história. Jesus Cristo andando lá, fazendo tudo lá, salvando, curando, libertando, multiplicando pães, você junto naquela multidão, aplaudindo, gritando glória a Deus, mostrando que Deus é poderoso, mostrando que Deus é fiel, mostrando que Deus está conosco, e de repente, Jesus Cristo morre. Isso foi ontem, sexta-feira. Jesus Cristo morreu, foi tirado daquela cruz, foi levado para um túmulo, foi levado para dentro de um túmulo, esse túmulo de José de Arimateia. O seu corpo estava ali, e de repente chega o sábado. O sábado chegou, hoje é o sábado. Ontem ele morreu. O sábado, um sábado para se pensar, um sábado para se colocar os pensamentos, as coisas, de tudo que aconteceu naquela época. Mas eu não vivi naquela época, pastor. E qual época você está vivendo? E qual momento você está vivendo? Este é o momento de você entender. A sexta-feira foi ontem. Mataram o nosso mestre. Ninguém sabia que ele ia ressuscitar. Alguns poucos sabiam. Todos viviam aquela angústia, aquele luto. Todos viviam aquela condição de que Jesus foi embora. E agora? Nós hoje sabemos que ele ressuscitou. Mas viva o momento, é isso que eu estou te falando. Viva o momento. Momento de nós pararmos hoje no sábado. Pensar naquilo que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Pensar naquilo que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Como você fica quando você perde um ente querido? No dia seguinte. Tivemos aí agora há pouco, há 15 dias, a perca da nossa querida irmã Josefinha. Tivemos há 2 anos, 3 anos, 2 anos e pouco, mas final de 2017, a perca do nosso pastor, meu pai, pastor Arnaldo. Como você ficou? Agora, Cidade Leonor acabou de perder uma ente querida, nossa irmã Cida. Como estão vivendo essas vidas? Dá para você entender como aquele povo viveu? Jesus morreu. E agora? Cada um volta a fazer o que estava fazendo? Cada um vai fazer o que estava fazendo? Mas ele, na sua infinita misericórdia, deixou muito claro. João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele quis mostrar que toda a humanidade, para toda a humanidade, que o jeito certo de viver neste mundo é no amor, é no respeito,
é se humilhando perante as condições que nós não temos o que fazer, é agradecendo a Ele por tudo, é sabendo que Ele morreu na cruz do Calvário. Hoje, ano de 2020, nós sabemos, nós cremos e temos a certeza que tudo isso foi verdade, que Jesus Cristo ressuscitou, mas isso é um tema para amanhã. Isso é o tema de amanhã. O tema de hoje é que Ele estava morto. E como eles viveram. E como eles se sentiram. E ontem, como eles viveram, como eles se sentiram. Mas Jesus Cristo quer que nós aprendamos com isso. A sexta-feira foi ontem. Ontem foi sexta-feira santa. Hoje é sábado de aleluia, né? Mas Jesus Cristo nos traz e me trouxe a esta reflexão. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas que nós não esqueçamos que Jesus Cristo, ei, presta atenção aí, Jesus Cristo vive. Jesus Cristo não é um ovo de Páscoa. Ele foi e é e será o Cordeiro de Deus que tirou e vai continuar tirando o pecado do mundo. Volto a dizer, presta atenção nesses momentos. Eu nunca vi, não sei se meus tios já viram, não sei se minha mãe já viu. Eu nunca vi um feriado como esse. A maioria cancelou viagem, cancelou férias, cancelou casa de campo, cancelou casa de praia, cancelou tudo. O mundo cancelou tudo. Eu vi procissões sendo feitas com os padres. Eu vi homens orando. Eu vi pessoas, aquelas multidões. Deu um break. Para quê? Para você lembrar que foi por amor. Que foi por amor. Que foi por amor. Que foi por amor. Ontem foi sexta. Hoje é sábado. Mas ninguém sabia que Jesus Cristo ia ressuscitar. Todos ficavam naquele... Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou. Mas o que eu quero nessa noite é fazer você lembrar que houve uma sexta-feira santa. Houve uma Via Crucis. Houve um Gólgota. Houve uma cruz e foi crucificado o Filho de Deus vivo, o nosso Salvador. A nossa Páscoa não é um ovo de chocolate. A nossa Páscoa é uma cruz vazia, porque Jesus Cristo vive. Mas houve uma sexta-feira, houve uma Via Crucis, houve um sábado de silêncio. Houve um sábado onde uns foram para um local, outros foram para outro, outros voltavam a fazer o que estavam fazendo. E você? O que você está fazendo nessa hora? Muitos eu sei que estão digitando uma série de coisas. Mas e você? Para a sua mente e pense agora. Como está escrito, louco! Se te pedirem hoje a tua alma, o que tu tens para entregar?
Se essa noite te pedirem a tua alma, o que tu tens para entregar? Jesus Cristo pensou em você. Ele te amou. Ele te ama. Ele quer, Ele quer, presta atenção, olha como é tremendo esse nosso Jesus. Na cruz do Calvário, crucificado, 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Um blasfemava e o outro se arrependia. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Olha o arrependimento. Não teve tempo de se batizar. Não teve tempo de ir na frente. Eu aceito Jesus, pastor. Não teve tempo. Não teve tempo. Teve aquele momento. Ei! Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino. Quando entrares no teu reino, ele reconheceu Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus mostra mais uma vez o amor através de Deus para as nossas vidas. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que nós possamos entender, o nosso mundo não é aqui, a nossa eternidade não é aqui. Que nós possamos entender que precisamos estar no paraíso com o Mestre. Precisamos estar no paraíso como ladrão da cruz, que hoje já não é mais considerado como ladrão, mas está no paraíso, porque Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa noite eu quero deixar rápido esta mensagem para você, para todos nós. Houve uma sexta-feira, existiu um sábado e existirá o domingo. E amanhã, não sei como eu vou fazer, mas eu sei que a glória de Deus vai se manifestar na sua, na minha, na nossa vida. Porque Ele vive. Ele vive. Mas você entendeu quando eu pedi para você, transporte-se lá para mais de 2000 anos atrás. Mera expectativa. Mais um que veio em nome do Senhor, era o libertador e morreu. Era essa a expectativa daquele povo. Era essa a expectativa daqueles que seguiram a Jesus. Era essa a expectativa daqueles que estavam com Jesus. Mas o protagonista da história, o autor, o escritor chamado Deus, sabia que isso era preciso acontecer para que hoje, em 2020, nós pudéssemos estar vivenciando o que nós estamos vivenciando. O que nós estamos vivenciando. Eu sei que você entendeu essa mensagem. Que este sábado de aleluia possa ser de aleluia na sua vida. Possam ser de aleluias na sua vida. Eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, a nossa irmã Débora, nossa pastora Débora. Eu sei que ela tem alguma coisa para falar para vocês. Meus amados, uma boa noite. E realmente eu estava pensando, né? A esperança de Maria, a esperança dos discípulos eram Jesus. E de repente, eles viram o seu mestre ser crucificado. Morreu, acabou. E agora? O que fazer? Eu imagino que para eles, naquele sábado, foi um sábado muito, muito triste, né? Um sábado de luto, como foi dito. Um sábado muito triste. E qual era a esperança deles? Eles não tinham mais esperança.
porque eles criam que o Cristo, o Salvador, teria vindo, porém aquele Salvador tinha morrido. E agora? O que ia acontecer? O que ia acontecer? Como eles iam caminhar sem o mestre deles? Só que eles mal sabiam que o domingo estava chegando. Aleluia. E o domingo onde todos diriam: morte, onde está a sua morte? O nosso Senhor ressuscitou. Isso foi no domingo, mas até então eles não sabiam. Mas a esperança deles tinha acabado. Tinha morrido ali junto com o Senhor. E o sábado naquela época era um sábado onde eles tinham que guardar o sábado. Então todos estavam em casa, né? Maria, eu acredito que a sua mãe estava sem coração, né? O seu coração tinha morrido junto com seu filho. Os seus discípulos estavam ali sem saber o que fazer. Mas o domingo estava chegando. A esperança haveria de chegar. E aí? E você? Perdeu a esperança? E a sua esperança? Como está? Não perca a esperança. Não perca a fé. E não perca a salvação. Fique firme para que possamos encontrar com o Senhor. Muitas são as mortes que estão acontecendo. A gente abre o Face hoje e vê. Perdemos um ente querido, perdemos um colega. Acabei de receber uma notícia que perdemos um colega que trabalhou com a gente na Varig. Então assim, fica todo mundo. Perdemos um conhecido que era da banda Rara, né, na época onde cantávamos. Então assim, são muitas as mortes que estão acontecendo. Acabamos de perder a família. Cidade Leonor acabou de perder uma irmã. O Senhor assim a levou. Então, irmãos, sejamos firmes, estejamos firmes para que possamos encontrar com o Senhor, para que Ele venha nos buscar ou nós irmos até Ele, pois não sabemos o dia nem a hora, né, que isso vai chegar. Mas é certo que vai chegar. Então, estejamos preparados, né? Não perca a esperança, não perca a fé, pois se perdemos a esperança, perdemos a fé. E de nada vale, apenas levaremos a vida. Deus abençoe a todos. Ore pelos nossos ouvintes, ore por todos aqueles que estão necessitados nessa noite. Gostaria que você estivesse orando nessa hora, minha querida. Vamos orar também pela família da cidade de Leonor, né? Pela família da irmã Cida, Carla, por todos os amigos, a sua filha Carla, né? Se você conhece alguém, alguma família, ore também em especial. Quero também aqui, desde já, agradecer a alguns colegas e amigos que conhecemos, a Helena, que trabalha aqui conosco no nosso condomínio, a Cleide, que trabalhou comigo na TAM, a Carla, que mora aqui conosco, a Carla e o Cristiano, que mora aqui no nosso bloco. Que Deus abençoe a cada lar, ao Luiz, ao Paulo e aos familiares diversos, aos amigos diversos, a nossa igreja por completo. Deus abençoe a cada um. Vamos orar para que o Senhor abençoe a cada família e que esteja confortando a cada coraçãozinho que perdeu seu ente querido. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Pai, te pedimos, Senhor, entra com providência na família de cada um, entra com providência, Senhor, que a nossa esperança venha estar em Ti, Senhor. Oh, Senhor, renova as nossas forças, a nossa fé, que não possamos perder a nossa fé, seja lá o que acontecer conosco. Pai amado, desde já te peço, Senhor, pelo coraçãozinho, Senhor, de cada ente querido que perdeu um familiar, que perdeu um amigo, Senhor. Oh, Espírito Consolador, console a cada coração, console a cada família, console a cada amigo. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a cada família, a cada lar. Sim, que a Tua paz, que a Tua saúde, sim, Senhor. Jesus. E mais uma vez te pedimos, livra-nos, Senhor, sim, da peste perniciosa, livra-nos, Senhor, da praga, Senhor, que está assolando o mundo. Sim,
Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe o nosso domingo que está chegando, que a Tua Páscoa, Senhor, que possamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo em nossas vidas, pois Tu és vivo, Aleluia. Senhor, Tu vive em nossa vida e cremos nisso. Te damos graças, Senhor, por conhecermos a Ti, Aleluia. Conhecermos, Senhor, a Tua provisão, Aleluia. conhecermos, Senhor, a Tua proteção. Pai, Aleluia. Te damos graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, neste momento, agradecer a todos vocês. Fica aqui comigo, minha querida. Agradecer a todos vocês nessa noite. Muito obrigado. Nós, sinceramente, não iríamos fazer hoje, mas Deus tocou no meu coração para que fizéssemos. E vamos continuar fazendo aos sábados também. E amanhã, às 17 horas, estaremos adorando e bendizendo a esse Deus Todo-Poderoso. Reúna aí os seus parentes que estão em casa, que fazem parte da sua casa. Não vá, fique, não saia de casa, se guarde, se preserve. Como nós recebemos e eu tenho postado, seja paciente para não ser o paciente. Então seja paciente, vamos juntos adorar a Deus, vamos juntos bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero neste momento que você erga suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos nós possamos dizer bem alto: Amém! E viva Cristo! Viva! Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar com esse cântico, vamos bendizer a Ele. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Declare bem forte: Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. declare: Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, ao final. pensou em mim, me amou. Deus abençoe. Ótima noite. Deus te guarde. Deus te abençoe.